Alguimar dos Santos, de 43 anos, morreu em um acidente. Ele vinha com a família na Avenida Elmo Cereja, em Taguatinga, quando foi surpreendido por um carro em alta velocidade. A batida foi muito forte e o empresário morreu na hora. No carro que causou o acidente estava Jonathan Blesser, de 22 anos. Os exames confirmaram que ele dirigia completamente bêbado. Ou seja, dirigindo bêbado, ele assumiu o risco de matar. Mesmo assim, o jovem pagou uma fiança de R$8.000 e está solto. A família de Alguimar está inconformada e pede justiça. Vamos ver na reportagem de Zenina Nunes. Esse velocímetro a 190 km por hora era a foto que o motorista ostentava nas redes sociais. E foi em alta velocidade a 160 km por hora que Jonathan Blesser tirou a vida do empresário Alguimar, de 43 anos. Ele tinha uma pizzaria em Samambaia e veio até Taguatinga para buscar a neta. Mas ao passar exatamente por aqui, na Elmo Cerejo, foi atingido pelo veículo. O motorista, Jonathan, vinha no sentido contrário quando invadiu o canteiro e bateu no carro. As imagens da época mostram o que restou do acidente. Alguimar chegou a receber massagem cardíaca, mas não resistiu. A esposa dele, que também estava no carro, foi socorrida a tempo. Jonathan e outros 2 amigos foram levados para o hospital. O motorista fez o teste do bafômetro e confirmou embriaguez. Ele foi preso ainda na emergência, mas liberado após pagar R$8.000 de fiança. Já se passaram 5 meses do acidente e até hoje o motorista está em liberdade. Segundo a família, o inquérito está parado na delegacia. Nós voltamos à casa da dona Marisa, a esposa do Alguimar. E até hoje vocês esperam por justiça. E eu não quero, eu não aceito que essa morte do meu marido seja mais uma estatística. A única coisa que eu quero é justiça, que esse rapaz pague pelo que ele cometeu, porque eu tenho certeza, eu tenho um filho de 24 anos, se fosse o meu filho que tivesse cometido esse crime, e pelo marido que eu tive, pelo homem que era meu marido, que era casado, ele jamais deixaria isso impune, ele não deixaria o filho dele impune. Ele iria atrás da família, ele iria dar satisfação, coisa que nunca aconteceu com a gente. A única coisa que a gente quer é justiça, porque está tudo parado. Quando é que esse menino vai ser julgado? A senhora estava no carro no dia, a senhora inclusive machucou o braço, não foi? A senhora viu tudo? Eu vi tudo, eu tive fratura exposta no punho, eu quebrei clavícula, perfurei pulmão. Eu cheguei também no hospital entre a vida e a morte, e tendo a certeza de que meu marido também estava vivo. Eu achava que ele tinha se machucado muito, mas que ele estava vivo. Para mim foi um choque saber que ele tinha falecido também no acidente. A senhora viu tudo? Vi. Não vi o meu marido morto, porque ele estava do outro lado caído e eu estava do lado de cá. Na hora do acidente a senhora viu, na hora que o carro invadiu a pista? Eu vi uma poeira subindo e já senti o impacto. No impacto eu já desmaiei. Aí quando eu acordei eu já estava no chão, os bombeiros tomando conta de mim para me colocar na maca. Perguntei pelo meu marido e eles falaram, não, ele está indo para o hospital de Taguatinga, porque ele está um pouco pior que a senhora, mas na verdade ele já estava morto no local. Alguimar deixou 3 filhos e 3 netas e muita saudade. A família está revoltada com o sentimento de impunidade. Falar que é só sensação é mentira, dá uma revolta. Aí eu paro pra pensar, ele pagou R$8.000 da fiança. Se a minha família pagar esse dinheiro, ele fica preso. Aí a gente começa a pensar, é verdade que no Brasil a gente pode matar uma pessoa? Todo mundo pode matar uma pessoa? A gente começa a pensar, é revoltante. A Polícia Civil informou que o caso já foi encaminhado para a Justiça.
E Jonathan vai responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar. A família conta que o motorista sumiu, saiu das redes sociais e nunca prestou apoio. As filhas não conseguem entender como uma pessoa que estava bêbada, com o teste confirmado pelo bafômetro, continua solta. É uma luta cada dia, é uma luta diária. E por estar impune, fica mais pesado pra gente essa dor, esse sofrimento, essa caminhada. Né? Saber que ninguém pagou pelo que aconteceu com ele e a gente tem medo, sabe? De nunca dar em nada, porque pra nós o sofrimento vai durar, vai ser sempre assim. A senhora, inclusive, teve que mudar de casa para evitar tanto sofrimento. Tanto é assim que eu nem conseguia ficar sozinha na casa. Eu estava até com a impressão que eu estava com a síndrome do pânico, porque tudo lembrava ele, a cozinha, eu fazendo almoço, ele do meu lado ali, porque ele entrava na pizzaria às 4 horas. É muita saudade. Muita para mim de sofrimento. E essa foi uma das últimas fotos que nós tiramos. Vocês estavam casados há quanto tempo? 24 anos. Em dezembro agora ia fazer 25. A gente pensava em comemorar nossas bodas de prata. E meus filhos sofreram muito também, porque ele era muito companheiro dos meninos. E a senhora, como tá? Fisicamente me recuperando, fazendo fisioterapia. Mas o coração... dói muito ainda. Você tem que mostrar a Marisa na foto. A foto lá. Mas Deus está sustentando. Os sonhos de toda a família foram interrompidos. Camille, de apenas 13 anos, já imaginava como seria seu casamento ao entrar com um avô na igreja. Era avô, era pai, era tudo. Eu tinha um sonho dele me levar. Eu tinha um sonho dele te levar no dia do seu casamento. E agora, e esse sonho? Eu ia falar com ele depois de 15 anos. Esse sentimento de impunidade é de cortar o coração de qualquer um, né? De cortar o coração de qualquer um. Um jovem de 22 anos sai bêbado pelas ruas da cidade, provoca um acidente, mata uma pessoa, paga uma fiança de R$8.000, está só. A pergunta é, e aí? Vai ficar por isso mesmo? Ao meu lado, nessa reportagem especial, está Narla Aguiar. Narla, muito boa noite a você. Esse sentimento de impunidade dói em todos nós, não é, Narla? Olá, Henrique, boa noite para você, boa noite para todos que nos assistem. Com toda certeza, Henrique, o Jonathan está respondendo a esse processo em liberdade há 5 meses e ele deve ficar por muito mais tempo, viu, Henrique, em liberdade, porque não há prazo, não há ainda uma data para o julgamento dele, causando esse sentimento de impunidade na família. Um sentimento, né, Henrique, que faz com que muita gente continue bebendo. A gente sabe, eu conheço, você também conhece, o pessoal de casa também com certeza, continue bebendo em bares, em festas, em happy hours e saindo, dirigindo, né? Então realmente é uma situação muito complicada. Mas para falar mais sobre esse assunto, a gente trouxe um especialista em direito penal, em direito criminal, que é o advogado Danilo Bonfim. Boa noite, obrigado pela entrevista. É isso mesmo, no Brasil as pessoas saem bebendo, dirigindo, matam e respondem em liberdade. Boa noite, Narla, boa noite a todos. Realmente, o nosso Código de Processo Penal, nossa Constituição Federal, garante aos acusados em processo penal que respondam ao processo em liberdade, especialmente agora, após o julgamento do Supremo Tribunal Federal, em que diz que os condenados
aqueles que forem condenados e essa condenação confirmada em segundo grau, em segunda instância, pelo Tribunal de Justiça, eles deverão iniciar já a execução provisória da pena. O que está dizendo isso? É já um alento para essas famílias que ficam sentidas, achando que não vai dar em nada, achando que vai ficar por isso mesmo. E eu digo a essas famílias, não vai ficar por isso mesmo, está se investigando, sei que já se passaram 5 meses, está muito lenta essa investigação, mas é isso mesmo, a Polícia Civil do Distrito Federal está no movimento grevista nesse momento, já tem alguns meses que está nessa paralisação aí, a gente tem que entender, mas o fato vai ser apurado, está sendo apurado, possivelmente esse rapaz será denunciado e, eventualmente, julgado e condenado pela justiça. Os processos costumam demorar tanto? Coitado dele, né, Nela? Via de regra, nem tanto. Não era para estar demorando tanto. Um caso que eu, embora não tive acesso a esse processo, mas um caso de simples elucidação. Já tem autoria, já tem materialidade, já tem tudo. Então, um caso até simples de se resolver. Creio eu que a grande demora é por conta da greve da Polícia Civil. Danilo. Henrique tem uma pergunta, Henrique. Danilo, boa noite, muito obrigado pela presença do senhor aqui, para a gente poder tentar entender esse sentimento de impunidade que incomoda a todos nós. Como o senhor bem disse aí, é evidente que cada caso é um caso, né? Esse é mais um caso. Mas como é que se define, por exemplo, nesse caso que ele pagou R$8.000 e está solto? Quem define esse R$8.000 para ele ficar solto e andar na rua hoje como se nada tivesse acontecido? Boa noite, Henrique. Boa pergunta. Quem definiu essa fiança foi a juíza que presidiu a audiência de custódia. A audiência de custódia foi implantada no Distrito Federal justamente para que todo aquele que foi preso possa imediatamente, após o fato, ser colocado na frente da autoridade judiciária para ela avaliar se é o caso desse cidadão que foi preso responder ao processo preso ou em liberdade. Neste caso, a juíza entendeu por bem aplicar a fiança, porque ele é primário, portador de bons antecedentes, a juíza entendeu por bem fixar essa fiança no valor de R$8.000. E Danilo, responde uma coisa. Normalmente, quando uma pessoa mata a outra, né, dirigindo embriagado, ela responde por homicídio doloso? É rapidinho, só pra gente ser. Geralmente, o juiz e o promotor vai analisar caso a caso. Geralmente, a jurisprudência entende que se tiver uma conjugação de fatores, por exemplo, embriaguez ao volante, fazendo racha, usando o telefone celular e a pessoa comete um delito de homicídio na direção de veículo automotor, a jurisprudência tem entendido que nesses casos específicos pode sim responder por homicídio doloso. Muito obrigada pela entrevista. Henrique, só lembrando que a multa para quem dirige embriagado passou de R$1.900 para quase R$3.000, viu? Obrigado, Narra. Muito obrigado, doutor Danilo. Reta final do nosso Cidade. Rapidinho no DR com o Dionísio. Rapidinho, Dionísio. As últimas